Esse ano, no Pará, onde todo dia chove de acordo com a Joelma do Calypso, não deu para Remo, não deu para o Paysandu, não deu para Tunaluso. Quase nunca dá mesmo. Ei! Quem levantou a taça de campeão pela primeira vez em sua história foi o Águia de Marabá, após superar nos pênaltis o Remo em pleno estádio Baianão lotado. E se você quiser conhecer todos os detalhes dessa conquista, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link desse vídeo para pelo menos 5 amigos, porque a Águia tem 5 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. O município de Marabá foi fundado em 18 de março de 1809 e está localizado a 500 quilômetros de Belém, na região sudeste do estado do Pará, vizinho a municípios como Novo Repartimento, Itupiranga, Nova Ipixuna, Rondon do Pará, São Geraldo do Araguaia, Eldorado dos Carajás, Curianópolis, Parauapebas, Bom Jesus do Tocantins, São João do Araguaia, São Domingos do Araguaia e São Félix do Xingu. Chegando lá você pode conhecer a Praia do Tucunaré, formada pelas águas do rio Tocantins, o Parque Zoobotânico, o Conjunto Arquitetônico de São Félix de Valois e a Casa da Cultura de Marabá. Foi nesta cidade que no dia 22 de janeiro de 1982 foi fundado o Águia de Marabá Futebol Clube, time que já disputou 10 vezes a Série C do Campeonato Brasileiro, a última vez em 2015, e 2 vezes a Série D, incluindo a deste ano, além de ter sido vice-campeão do Campeonato Paraense em 2 ocasiões, em 2008 quando perdeu o título para o Remo e em 2010 quando perdeu o título para o Paysandu. O Campeonato Paraense deste ano foi disputado por 12 times, divididos em 3 grupos de 4, sendo que cada equipe enfrenta as equipes dos outros grupos, num total de 8 partidas para cada um. Ou seja, as equipes do mesmo grupo não se enfrentam. O grupo A foi composto por Remo, Caeté de Bragança, Bragantino da mesma cidade e Itupiranga. O grupo B foi composto por Paysandu, Águia de Marabá, Cametá e São Francisco de Santarém. E por fim o grupo C foi composto por Castanhal, Tunaluso, Tapajós de Santarém e Independente do Tucuruí. Os 8 melhores colocados, independentemente de grupo, jogariam a partir daí mata-mata até se conhecer o campeão. E os 2 piores cairiam para a segunda divisão estadual. O Águia de Marabá tinha no comando o treinador Matheus Sodré, ex-técnico das categorias de base da Portuguesa de São Paulo, e tinha peças como o goleiro Axel Lopes, vindo do Parauapebas do Pará. Os laterais Bruno Limão, vindo do São Raimundo de Roraima, e Evandro, vindo da Portuguesa Santista de São Paulo. Os zagueiros David Cruz, vindo do União Paraense da cidade de Benevides, no Pará, e Betão, vindo do Tocantinópolis de Tocantins. Os meias Patrick, vindo do Parauapebas do Pará, Danilo Cirqueira, vindo do Pesqueira de Pernambuco, e Castro, vindo do Garibaldi do Rio Grande do Sul. E os atacantes Alain Maia, vindo do Tocantinópolis de Tocantins, Vander Ferreira, vindo do Esporte Clube de Patos, Paraíba, e Luan Parede, vindo do São Raimundo de Santarém, no Pará. A estreia foi no dia 5 de fevereiro, na cidade de Castanhal, diante do Castanhal Esporte Clube, no centro de treinamento Ninho do Japim, e o placar final foi de empate em 1-1. Gols de Railson aos 5 minutos do primeiro tempo para o Castanhal e de David Cruz aos 8, também na primeira etapa, a favor do Águia de Marabá. Em seguida, jogo no dia 11, diante da Tunaluso Brasileira, no estádio do Souza, em Belém. E mesmo jogando fora de casa, o Águia de Marabá venceu pelo placar de 2-1. Gols de Betão, atleta do Águia de Marabá, marcando contra a favor da Tunaluso aos 45 minutos do primeiro tempo, enquanto que a favor do Águia de Marabá anotaram Luan Parede aos 10, ainda no primeiro tempo, e Danilo Cirqueira aos 45 minutos da etapa final. Dia 15, jogo em casa, no estádiozinho de Oliveira, diante do Clube do Remo, que venceu pelo placar de 2-1. Gols de David Cruz aos 16 do primeiro tempo a favor do Águia de Marabá, e de Ícaro aos 52 do primeiro tempo e Fabinho aos 38 da etapa final, a favor do Remo. Na sequência, jogo no dia 26 de fevereiro, no estádio Jaime Sena Pimentel, na cidade de Itupiranga, diante do Esporte Clube Itupiranga. E mesmo fora de casa, o Águia de Marabá venceu o Itupiranga pelo placar de 2-1. Gols de Tássio aos 20 minutos do primeiro tempo, a favor do Itupiranga, enquanto que a favor do Águia de Marabá anotaram Vander Ferreira aos 3 minutos da etapa inicial e Eliomar, vindo do Internacional de Santa Maria, Rio Grande do Sul, aos 34 da etapa final. Em seguida, jogo no dia 6 de março, no Zinho de Oliveira, em Marabá, diante do Tapajós Futebol Clube, da cidade de Santarém. E o Azulão venceu pelo placar de 4-1. Gols de Balão Marabá, vindo do amapaense Trem de Macapá, aos 34,
Castro aos 40, ambos no primeiro tempo. Luan Santos, vindo do Parauapebas do Pará aos 7. E Adalto, vindo do União Paraense de Benevides aos 33, ambos no segundo tempo. Enquanto que Franklin Douglas marcou aos 23 do segundo tempo o único gol do Tapajós. Dia 11 de março, jogo no Zinho de Oliveira diante da Sociedade Esportiva Caeté, da cidade de Bragança. E o time marabaense venceu por 2-0. Gols de Balão Marabá aos 3 minutos e de Luan Santos aos 30, ambos na etapa inicial de partida. Na sequência, jogo no dia 19 de março, no estádio Diogão, na cidade de Bragança, diante do Bragantino Clube do Pará. E o placar foi de empate em 1-1. Gols de Maruda aos 22 minutos do segundo tempo, a favor do Bragantino do Pará, enquanto que a favor do Águia de Marabá marcou o Patrick aos 6 minutos, ainda na primeira etapa. Pela última rodada, jogo no dia 26, no Zinho de Oliveira, em Marabá, diante do Independente Atlético Clube da cidade de Tucuruí, e as duas equipes ficaram empatadas em 0-0. Estavam classificados para as quartas de finais o Remo, primeiro com 21, o Paysandu, segundo com 19, o Águia de Marabá, terceiro com 15, o Cametá, quarto com 14, o São Francisco, quinto com 12, o Castanhal, sexto com 9, a Tunaluz, o sétima com 8 e o Caeté, oitavo com 7 pontos. Ficaram de fora o Tapajós, nono com 7 e o Bragantino do Pará, décimo com 7. Foram rebaixados o Itupiranga, 11º com 6 e o Independente do Tucuruí, 12º com 6 pontos. Nas quartas de finais, o Águia de Marabá teve como adversário o Castanhal, no dia 8 de abril, no centro de treinamento Ninho do Japim, na cidade de Castanhal. E mesmo fora de casa, o Águia de Marabá venceu o Castanhal por 2-1. Gols de Brendo aos 45 minutos do segundo tempo, a favor do Castanhal, e de Luan Parede aos 41 do primeiro tempo e Danilo Cerqueira aos 38 da etapa final, a favor do Azulão Marabaense. A volta foi realizada no dia 16, no Zinho de Oliveira, em Marabá. E o Águia confirmou a classificação às semifinais ao bater o Castanhal pelo placar de 2-0. Gols de Castro aos 15 minutos do primeiro tempo e de Luan Santos aos 19 minutos da etapa final. Nos outros jogos, o Cametá eliminou o São Francisco de Santarém após vencer por 1-0 em Ipixuna do Pará e vencer a volta em Cametá por 5-2. O Remo eliminou o Caeté ao vencer a ida por 4-2 e a volta por 2-1, ambos os jogos disputados no estádio Mangueirão, em Belém. E o Paysandu eliminou a Tunaluso ao vencer o jogo de ida no estádio Mangueirão, em Belém, por 4-1 e empatar a volta no estádio da Curuzu, também em Belém. Nas semifinais, o Águia de Marabá teria como adversário o Paysandu, e o jogo de ida aconteceu no Zinho de Oliveira, em Marabá, no dia 22 de abril. E mesmo fora de casa, o Paysandu venceu o Águia por 1-0, gol de Mário Sérgio aos 10 minutos do segundo tempo. A volta foi disputada no dia 29, no estádio Olímpico Mangueirão, em Belém. E mesmo fora de casa, o Águia de Marabá venceu o Paysandu por 2-1. Gols de Mário Sérgio aos 31 do primeiro tempo, a favor do Paysandu, e de Luan Parede aos 45 do primeiro tempo, e de David Cruz aos 29 do segundo, a favor do Águia de Marabá, o que levou a partida para os pênaltis, e o Águia confirmou a classificação para as finais do Parazão ao vencer por 4-2. Na outra semifinal, o Remo eliminou o Cametá, após empate em 1-1 no estádio Parque do Bacurau, em Cametá, e vencer o jogo da volta por 4-0 no estádio Baianão, em Belém. O primeiro jogo das finais do Campeonato Paraense 2023 foi disputado no dia 18 de maio, no estádio Zinho de Oliveira, em Marabá. E o Águia venceu o Remo pelo placar de 1-0, gol de Balão Marabá aos 38 minutos da etapa final. A volta foi disputada no dia 26 de maio, no estádio Baianão, em Belém. E o clube do Remo venceu pelo placar de 2-1. Gols de Pedro Vitor aos 44 do primeiro tempo e um gol contra do zagueiro do Águia, Rodrigo, vindo do São Raimundo de Santarém, aos 35 do segundo, a favor do Remo. Enquanto que o único gol do time marabaense foi anotado pelo atleta Betão aos 16 minutos, ainda na primeira etapa, resultado que levou o jogo para os pênaltis, e aí o Águia Marabá venceu por 5-4 e faturou pela primeira vez o título do Campeonato do Estado do Pará. O Águia de Marabá foi campeão paraense 2023 com Axel Lopes no gol, Bruno Limão, David Cruz, Betão e Evandro na defesa, Patrick, Danilo e Castro no meio campo, Alan Maia, Vander e Luan Parede no ataque.
E se tu chegou até aqui e tu ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!